Agora já foi erro meu, esquecendo de gravar, olha aí. Então pronto, agora sim, vamos voltar lá. Agora sim, agora nós vamos chegar lá. Então vamos voltar aos nossos slides. Então, repetindo, né? Para quem não pegou essa primeira parte por conta da gravação, o Buda Shakyamuni, né? Ele estabelece o budismo por 80 anos na Índia, sofre tentativas de assassinato, purifica o hinduísmo, não necessariamente institui o budismo, mas purifica o hinduísmo e acrescenta elementos fundamentais para essa regeneração teológica que ele faz na Índia, né? Segundo os textos tradicionais, ele morre de infecção, né, estomacal ou caganeira, né, comendo carne de javali contaminada, e tradicionalmente o momento da morte dele é mostrado assim, com ele deitado sobre o seu ombro direito, olhando para o ocidente, significando que ele estava espargindo, a partir dali o conhecimento seria espargido para o Ocidente. Essas estátuas do Buda deitado estão por todo o mundo, inclusive no Brasil, simbolizando o momento da morte, da transição do Buda, que é feito serenamente, né? Veja que ele está com um meio sorriso, né? Ciente de que a vida é transitória, a transitoriedade, né? A impermanência é um dos conceitos basilares do budismo, e ele sabendo que aquele fenômeno limitado, que era ele, iria desaparecer para dar lugar a uma consciência ilimitada, e a partir dali seriam seus ensinamentos que tomariam o mundo. E estávamos falando que o conceito basilar do budismo é a meditação, a dhyana, né? Do sânscrito dhyana, que significa purificação da mente, viajar através das camadas da mente, das camadas mais condicionadas e egoístas do eu, até a camada mais descondicionada, onde se confunde com o todo, onde já não há um fenômeno que possamos chamar de eu, só há o todo, e a natureza desse todo é luminosa, é pacífica, é jubilosa, é curativa, e dependendo do teu grau de aprofundamento nessa meditação, no começo você vai tendo breves vislumbres, né, visitas breves a esse estado, são aquelas sensações quando a gente começa a praticar meditação, né? Quando você está meditando, eu já falei disso para vocês, muitas vezes você é invadido por uma alegria sem causa. Tua vida pode estar uma bagunça, mas naquele momento você está feliz, tudo faz sentido. É a amostra grátis do paraíso, né? Mas você não consegue fixar. Você cai de novo no domínio do ego, da confusão, dos pensamentos, às vezes da depressão e etc. Com o aprofundamento, com a insistência na prática da meditação, você vai aprendendo a fixar, a não mais voltar desse estado supremo que você alcança de consciência, até que um dia você se fixa permanentemente nele. Evidentemente que você tem essa experiência do todo, mas paradoxalmente você mantém um pseudo-eu para poder agir no mundo. E esse pseudo-eu será o você iluminado no plano terrestre, né? A pessoa que se tornará um sábio ou, na nomenclatura budista, um Buda, né? Então, a meditação aqui para o budismo é fundamental, é o coração do budismo, assim como a prece ou a oração, na prática, é o coração do cristianismo. E no budismo, pessoal, nós vamos ter esse conceito muito interessante chamado Srotapana, que significa entrar na corrente. Isso simboliza quando você começa a tua senda de autoconhecimento, sob os auspícios do budismo. Se chama entrar na corrente, como finalmente se você tivesse entrado numa correnteza de um rio que simboliza o Dharma. O Dharma, a lei, o ensinamento budista, né? A verdade que o Buda trouxe. Quando você dá esse passo, ou seja, pela primeira vez você se interessa pelo budismo, começa a estudar, lê um livro, tenta uma prática de meditação, vai assistir uma palestra, aí se diz que você entrou na corrente, no Srotapana, né? E claro que essa corrente vai ter vários graus, desde o interesse casual até a prática sustentada, até possivelmente para aqueles que quiserem, né, se assumir formalmente como budista. Então esse conceito é muito importante também. Lembremos, né, que a meditação, conforme preconizada pelo budismo, mas é a mesma, viu, pessoal? Os resultados são o mesmo, são os mesmos da meditação hindu, inclusive da meditação cristã. Pode lhes parecer uma surprise, mas o cristianismo também tem meditação nas escolas contemplativas do cristianismo, né? Principalmente os trapistas, a tradição exicasta, que vai pegar os trapistas, os beneditinos, os monges do deserto e outras, né? Eles têm técnicas também para chegar nesse grau chamado dhyan, de meditação, né? Que no budismo é chamado de
Dhyan. E um dos monges budistas que se celebrizaram por propiciarem a prova científica dos benefícios da meditação foi esse lama tibetano aqui, né? Mais para frente a gente vai falar o que que é o budismo tibetano, né? Uma forma, uma escola de budismo, que é o lama Mathieu Ricard. Ele é francês e ele se interessa pelo budismo e acaba sendo ordenado, depois de muitos anos de estudo, lama tibetano, no budismo tibetano. E esse lama, né, o Mathieu Ricard, ele é estudado por neurocientistas americanos numa universidade dos Estados Unidos para ver se realmente a meditação, conforme o budismo preconiza, ela realmente tinha algum efeito. Então eles mapeiam, escaneiam o cérebro dele, enquanto ele, o lama, induzia nele mesmo estados de meditação. E, surpreendentemente, o eletroencefalograma e outros, tomografia computadorizada do cérebro mostrou não só alterações nas sinapses cerebrais, né, nas trocas eletroquímicas, como também uma alteração até morfológica no cérebro, mostrando que o cérebro pode inclusive se regenerar, assim, claro que até um certo limite, por conta de práticas sustentadas de meditação. Foi pela primeira vez provado, de acordo com o método científico, né, com a ciência, que realmente a prática da meditação produz uma série de benefícios. Eu não listei todos aqui, mas são mais de 12, né? Ela melhora o ritmo cardíaco, melhora a pressão arterial, ela melhora toda a nossa parte sensorial, a acuidade dos nossos cinco sentidos, ela vai influir na circulação do sangue, em uma série de, inclusive vai gerar estados não patogênicos, né, ou de defesa de patógenos no corpo. Tudo isso foi sendo escaneado, mapeado através das análises que foram feitas, né, com Mathieu Ricard. Então você conseguiu cartografar 12 benefícios, grandes benefícios físicos para a saúde da meditação. E é por isso que a meditação hoje, desligada do budismo, ela vem sendo celebrizada por escolas como Mindfulness, né, que está entrando no meio corporativo, né, se tornou quase que moda. Então as pessoas praticam, mas não sabem que a origem muitas vezes é o budismo. Tem gente que acha que é uma técnica que surgiu hoje, que surgiu ontem, como eu já ouvi falar, e não sabem que é simplesmente uma transposição da meditação budista pro meio corporativo. Evidentemente que a gente tem que tomar um pouquinho do cuidado com os exageros, né? Isso se comercializou muito, né? Muitos coaches, né? E supostos especialistas. Não significa que o mindfulness não seja sério. É sério, é baseado na meditação budista, mas temos que tomar um pouquinho de cuidado com algumas liberdades, algumas adaptações, algumas deformações que foram feitas da técnica pura, né? Mas tem profissionais bons aí trabalhando. Então, o Mathieu Ricard, aqui, o nosso lama Mathieu Ricard, acabou sendo considerado o homem mais feliz do mundo porque os resultados dos exames cerebrais dele mostraram um nível de serenidade, e o cérebro mostra isso, quando o cérebro não está ansioso, né? Quando os teus cinco sentidos não estão sendo solicitados, quando não há uma avalanche de pensamentos perturbando a sua mente, e isso tem reflexo morfologicamente, organicamente, quimicamente, eletricamente no cérebro, e isso foi mapeado. Então, o Mathieu Ricard induzia, por exemplo, uma meditação, simplesmente a meditação pura, no vazio. Isso refletia nos exames. Ele induzia nele uma meditação. Isso é muito legal, a meditação do perdão, que no Tibete, no budismo tibetano, né, numa das tradições, é conhecida como meditação Tonglen, que é uma meditação que depois eu vou passar para vocês, não hoje, que permite perdoar, se livrar de traumas do passado, né, dos pactos de vingança, de sofrimento, que muitas vezes nós fazemos e não conseguimos nos libertar depois, né? Existe uma meditação budista própria para você dissolver isso, né? Conseguir atingir a magnificência do perdão. Então o lama induzia nele mesmo e isso aparecia nos exames. Bom, o mantra principal, vamos chamar assim, né? O budismo é conhecido também como a escola dos mantras. Um mantra, né? Ele não é necessariamente o mesmo que oração, né? Vocês sabem que o mantra vai ser muito aplicado no hinduísmo e no budismo e em mais algumas escolas orientais de espiritualidade. São palavras de poder, são sons de poder cuja entoação permitem gerar estados vibracionais específicos e induzir a estados de consciência específicos e sensibilizar nossos centros psíquicos ou chakras. Isso é um mantra. E o budismo, evidentemente, vai ter centenas de mantras, cada mantra
com um efeito específico, para ser entoado de uma forma específica, para ser, digamos que, aplicado numa meditação específica. Vamos dizer que é a mãe de todos os mantras, né? É esse que eu estou passando para vocês aqui, que é o Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha, né? É o mantra do próprio Buda Shakyamuni, né? Que significa ó sábio, sábio, né? Om, sábio, sábio, grande sábio da casta Shakya, o sábio. Salve, né? Soha significa salve, saudações. Esse mantra entoado de determinada forma, com a concentração de vida, ele vai sintonizar a egrégora, esse guarda-chuva psíquico, né, milenar do budismo, e atrair para o praticante essa energia beatífica, né, que vem sendo reforçada quando um praticante senta para meditar ou dá uma aula sobre budismo ou escuta uma aula sobre o budismo, reforça esse campo de força que a gente chama de egrégora, e que no budismo é milenar. Então, quando você se concentra, pratica uma meditação sobre os auspícios do budismo, pratica um mantra, além do benefício inerente da palavra, da invocação, da entonação, você também vai conectar essa egrégora do budismo e atrair para você, realmente benefícios bastante apreciáveis. No final dessa nossa aulinha, eu vou passar esse mantra, como ele é entoado, conforme eu recebi, e nós faremos uma pequena meditação. Outro conceito fundamental no budismo é o refúgio nas três joias que todo budista praticante faz, que é o Buddham Saranam Gacchami, eu me refugio no Buda. Dhammam Saranam Gacchami, eu me refugio no Dharma. Sangham Saranam Gacchami, eu me refugio na Sangha. Então é o Buda, o Dharma e a Sangha, que são as três joias do budismo. Eu me refugio no Buda, não é no Buda Shakyamuni. Cuidado, não é no fundador do budismo. Eu me refugio no meu próprio Buda interior, na minha própria iluminação interior, no meu próprio potencial iluminado, né? Naquela semente em mim que já é iluminada. Eu me refugiei no Dharma, ou seja, nos ensinamentos que o Buda deixou, porque eles são eficazes, eles são hábeis, eles cumprem o que prometem. Se praticados corretamente, eles podem me levar à iluminação. E eu me refugio na Sangha, eu me refugio na comunidade de praticantes, de professores e praticantes do budismo, onde quer que eles estejam no mundo. Então são as três joias do budismo, e elas, de diferentes formas, dependendo das escolas de budismo, toda meditação, toda prática começa com um mantra, né? Dos refúgios, né? Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami, isso em sânscrito. Vai ter a versão chinesa, a versão tibetana, a versão japonesa, e etc, né? Cada um vai ter a sua língua, e o budismo brasileiro aqui, né, o pessoal faz em português também, né? Significa que você está se refugiando no teu eu iluminado, ou melhor, no não eu iluminado, no Dharma, nos ensinamentos budistas e na comunidade budista. Alguns conceitos basilares do Dharma do Buda, né? Rapidamente, pessoal, isso aqui eu tirei de um curso que foi dado durante 8 meses para um pessoal que fez pela primeira vez a viagem para a Índia, Nepal e Butão, né? Então a gente deu um treinamento em budismo assim, bem extenso, foi bem interessante. Mas alguns conceitos basilares do budismo. Pratia Samudpada, interdependência. Tudo está ligado, não há espaço entre as coisas. Tudo forma uma grande teia universal. Eu e você estamos conectados com os vegetais, com os animais, com os minerais, com todos os fenômenos do universo. Ahimsa, a não violência. Né? Esse conceito foi isolado pelo Gandhi, né? Por Mahatma Gandhi, se tornou a pedra angular da filosofia dele, né? Vem do budismo. Karuna, compaixão, e não é compaixão, não confunda com pena. Compaixão é o amor aplicado a todos os seres, não só seres humanos, a todos os seres. E nesses seres aí vai entrar inclusive o reino mineral e os seres dos planos espirituais, os sutis. Karuna, né? Compaixão, amor aplicado por todos. Anika, impermanência, né? Nada é permanente, tudo está como Heráclito, o filósofo grego, já tinha constatado, né? Tudo está mudando, tudo está em permanente transição. Não devemos nos surpreender, então, que no plano material tudo muda. O que não muda? A nossa essência de Buda. É nesse estágio que nós temos que chegar para nos assentarmos, nos fixarmos nesse estágio búdico de consciência que, apesar de estarmos no meio de um mundo cambiante, esse estado nunca muda, essa paz nunca muda, mas ela não se estagna. É uma paz sempre nova, uma iluminação sempre nova, mas que é estável.
Conceito de anatta. Esse é o conceito mais surpreendente no budismo e eu isolei ele para explicar um pouquinho para vocês. Não existe um eu no ser humano. E isso desconcerta o pessoal no budismo. Vou explicar melhor mais para frente. Shunyata eu falei já, o vazio, vacuidade ou vazeidade. Às vezes se referem a ele como vazeidade. Não é o vazio falta de alguma coisa, é a ausência de condicionamentos. É o equivalente, embora Buda tenha criado, se dizem, uma religião sem Deus, realmente o budismo não concebe uma alma, não concebe um eu e não concebe um criador, no sentido de um Deus externo a nós, né? Que está ditando regras e que tem que ser acocado e às vezes pode ser ofendido, etc. Buda não acredita nisso, eles acreditam numa absolutidade búdica de supraconsciente que é permanentemente jubilosa. E eles chamam essa absolutidade de shunyata, né? De vazio que já está conectado em nós e que nós vivenciamos na meditação profunda. Outro conceito importante, dhyana, meditação, treino da mente, já falei. Nirvana, né? Nirvana seria o píncaro da meditação. A dhyana é caminho para nirvana, né? Quando você fixa a meditação no seu nível mais alto, você entra em nirvana, equivalente no hinduísmo a moksha, que é liberação, kaivalya e turiya, né? Todas palavras sinônimas de meditação, de libertação, né? De liberação. Liberação do quê? Da roda dos nascimentos. Lembra que eu falei na aula passada que o Buda substituiu a roda do karma pela roda do Dharma. Agora nós vamos ver um pouquinho melhor esses conceitos de não eu e de reencarnação no budismo ou de transmigração. Só que antes, mais alguns conceitos, então, desconcertantes no budismo. É isso que eu estava falando para vocês. A ausência de eu no ser humano, logo, não tem alma. Reencarnação como um processo sem propósito, apenas captivo. Vocês vejam que nós aprendemos aqui no Ocidente que a reencarnação tem um propósito. A cada encarnação você evolui um pouquinho mais, um pouquinho mais. Não tem isso no budismo. É um processo sem propósito que apenas nos prende e dele nós temos que nos libertar. E não há um Deus criador, né, no budismo. Como é que isso funciona, pessoal? Então, com relação a Deus, já expliquei, né? Eles substituem por esse conceito do vazio, do shunyata, né? De uma presença que não é necessariamente uma personalidade, uma grande personalidade divina, mas é uma presença vibracional, é uma supraconsciência que embebe toda a existência e que já faz parte de nós, em nosso âmago mais íntimo da mente, da mente. Segundo o budismo, nós não temos alma, mas quando você contacta essa supraconsciência que é tua também, você tem o teu Buda interno, né? Você faz parte dela, você atinge o Nirvana. Mas agora vamos ver essa questão do não eu. Como é que é possível isso, né? Se vocês estão vendo aí, não sei se vocês estão vendo, eu estou mostrando o meu celular, tá? Não sei se estão me vendo, né? O celular. Você não pode dizer, por exemplo, que existe o celular como uma entidade única. Por quê? Porque ele ajusta a posição de uma série de peças. Então não existe um celular. Existe o conjunto de peças do celular, que forma o celular. Para o budismo, nós somos assim. Nós somos um agregado. Eles vão falar de agregados de circunstâncias, de condicionamentos. Aí vai entrar consciência, vai entrar memória, vai entrar os sentidos, vai entrar uma série, né, de propriedades que formam o ser humano. Ao contrário do hinduísmo, que aceita o conceito de alma ou Atman. Por isso que no budismo é chamado de anatta, isso na língua Pali, ou anatman na língua sânscrita, significa não eu. Como é que o hinduísmo ele representa o Atman, né? O eu? Como é que ele representa o eu? Conectado às reencarnações evolutivas, né? Em algumas escolas do hinduísmo. Então aqui vocês estão vendo um colar de pérolas, tá? O que une cada pérola dessa? É um fio, né? Segundo o hinduísmo, esse fio é a mesma personalidade, o mesmo eu que vai transmigrando. Cada bolinha dessa, cada pérola é uma vida diferente, é uma reencarnação diferente, mas o que perpassa todas elas é a mesma entidade. Vocês estão vendo? Então é a mesma entidade que vai mudando de corpo. Cada pérola é um corpo diferente, uma vida diferente, mas a essência é sempre a mesma, que vai reencarnando. No budismo não tem esse fio, né? Esse fio no hinduísmo, no sânscrito, é chamado de Sutratman. Sutratman é o que une todas as personalidades, as diferentes personalidades que nós já fomos em vidas passadas e que ainda seremos em vidas futuras,
né? Evidentemente que e tem escolas do budismo que vão admitir que você pode fazer a metempsicose, né? Reencarnar, retrogradar. Existem escolas que falam que uma vez atingindo o status humano, você nunca mais volta aos reinos ditos inferiores. Você não reencarna mais em animais ou em vegetais, e até mesmo em minerais, mas você sempre seguirá uma tendência evolutiva de reencarnação. E existem escolas no hinduísmo, por exemplo, como a Vaishnava, né? Popularmente conhecida como Hare Krishna aqui, que aceitam a metempsicose. Você pode, se você não agir muito bem, reencarnar, né? Voltar atrás, reencarnar num besouro, por exemplo, né? E isso é aceito tanto no hinduísmo como no budismo. Mas a diferença aqui é que no hinduísmo sempre vai ter esse eu profundo, essa personalidade profunda que nunca desaparece. Ou melhor, essa individualidade, que é sempre a mesma, mas que se reveste de várias personalidades em várias encarnações. No budismo você tem um conjunto de pérolas soltas, ou seja, várias personalidades que são, digamos, que não tem necessariamente uma individualidade que as une. Daí você vai perguntar, mas se é assim, o que reencarna no budismo? Se não existe um eu. Esse é um dos grandes dificuldades do budismo. É uma grande dificuldade explicar para as pessoas, porque se não há o eu, se não há uma individualidade, quando o Jamil morrer, esse Jamil que vocês conhecem vai se dissolver, é um agregado de propriedades que vai se separar, como é que o Jamil pode reencarnar? O budismo aceita a reencarnação. O que reencarna? O budismo vai falar que o que reencarna é uma projeção desse agregado, desse Jamil atual, que vai criar um novo corpo e uma nova personalidade e um novo pseudo-eu para mim. Então não será o mesmo Jamil, não há essa individualidade. O Sutratman, que no fundo é sempre a mesma, reencarnando. No budismo é apenas o karma que reencarna. O karma do Jamil, que se não foi totalmente extinto, vamos dizer assim, ele vai criar um novo corpo e uma nova personalidade. Por isso que a reencarnação no budismo não é necessariamente ali, é a mesma individualidade que viveu num corpo passado, mas agora voltou sob outro corpo. Não, é um ser totalmente diferente, mas com uma projeção, importando as propriedades do ser anterior. Complexo isso, né, gente? Mas isso é o budismo. E isso fica ainda mais difícil de entender quando, por exemplo, você pega o caso dos lamas tibetanos, né? Onde a reencarnação é praticamente uma causa pétrea, né? Para usar um termo, cláusula pétrea, para usar um termo jurídico, né? Por exemplo, o Dalai Lama, o 14º, é considerado a reencarnação do 13º. Mas ele não é o 13º. Ele é apenas uma nova personalidade do agregado que constituiu aquela personalidade do 13º Dalai Lama, que hoje já não existe mais, mas que gerou uma projeção de agregados kármicos que reconfigurou esses agregados num novo Dalai Lama. Isso é reencarnação do budismo. E uma forma de vocês entenderem, então, a diferença da reencarnação no Ocidente para a reencarnação no hinduísmo, esse hinduísmo mais, digamos que algumas escolas do hinduísmo, não todas. E no budismo é isso, Purnabhava. No budismo e no hinduísmo, Purnabhava, Punar, desculpe, ser, Bhava, de novo. Então vocês vejam que aqui no Ocidente, principalmente aqueles que recebem a noção espiritista da reencarnação, ou a noção vinda dos ocultistas, dos esotéricos, das escolas iniciáticas, vocês vejam que aqui, né, aqui você tem o Sutratman, então é sempre a pessoa reencarnando, tá vendo? Né? É sempre a mesma individualidade. Só que ela vai mudando de corpo e cada reencarnação ela ascende. Ela está um pouquinho mais evoluída, um pouquinho mais evoluída, e quanto mais ela reencarna, mais ela evolui. Por mais que ela sofra uma encarnação inteira, mas alguma coisa a individualidade dela aprendeu, essa individualidade profunda, e numa próxima vida, com um novo corpo, é claro que o corpo nunca é o mesmo, né? Mas a individualidade que ocupa esse corpo é a mesma, né? Ela volta, evidentemente que ela vai se esquecer temporariamente da vida passada, e isso é até isso é interessante que eu explico para o pessoal, né? Que esse esquecimento é necessário e é até uma prova de compaixão, que se você hoje estivesse constantemente consciente de tudo que você fez, de tudo que você foi, de tudo que você propiciou de positivo e negativo em várias vidas passadas, você enlouqueceria. O que você traz é as potencialidades, nada é perdido, né? Tanto positivas quanto negativas, né? Você traz isso e isso vai se revelando progressivamente, mas você tem que esquecer para você ver novos cenários, ver novas perspectivas e aprender novas coisas. É por isso que eu digo que se o sonho de muitas pessoas que é viver para sempre no mesmo corpo, ia se transformar numa insanidade.
porque se enlouqueceria. Viver sempre no mesmo corpo, com a mesma personalidade, a mesma individualidade, a mesma consciência, chega um momento que você não consegue aprender uma coisa nova, você vai se estagnar. Então a morte ela foi instituída, pelo menos isso é uma explicação esotérica, para dar um restart, um refresh, né? Você recolhe a herança kármica positiva e negativa daquela vida que se findou. Existe um refrigério, vamos dizer assim, da alma nos planos psíquicos, né? Ou que é feito um balanço, vamos chamar assim, e quando você volta no novo corpo, você volta sem lembrar, embora não tendo perdido a tua herança, mas sem lembrar quem você foi na outra, para que você tenha novas perspectivas de aprendizado. Você não está engessado na experiência prévia. Então você volta numa nova família, às vezes numa nova raça, numa nova etnia, num novo lugar, num novo país. Então você tem uma nova oportunidade de ver o mesmo objeto, que é a vida, sob um novo ângulo. E assim você agrega mais experiências sem estar, digamos que amarrado ou engessado por quem você já veio. É por isso que nesse ponto, lembrar das vidas passadas, que é uma coqueluche, para muitas pessoas nem sempre é bom. Nem sempre é bom, apenas num conceito terapêutico. Né? Muitas pessoas teve na época, década de 90, que foi o boom, né, das regressões hipnóticas a vidas passadas, para desbloqueio de traumas e resolução de algumas coisas é interessante. Tanto no hinduísmo como no budismo, isso é visto, já vou te dar, Eugênia, a palavra, isso é visto como isso tem que voltar espontaneamente. Numa meditação, você pode ter sim o vislumbre de uma encarnação passada, né? E ela vai vir no momento que vai ser instrutiva para você. Mas quando isso é provocado, sem você estar preparado, você pode trazer conteúdos, às vezes muito perturbadores. E eu já vi casos assim terríveis de pessoas que não estavam preparados para descobrir o que veio, né? Então isso tem que entrar num conceito natural e terapêutico. Essa é a nossa concepção de reencarnação no Ocidente. Fale, Eugênia. Eu fiquei uma dúvida quando você falou essa coisa de não ter uma alma e uma reencarnação no budismo, porque eles falam do mérito, de você acumular mérito, de você buscar a iluminação, se não tem esse contínuo que está criando karma, mas ao mesmo tempo criando mérito, seguindo o Dharma, para buscar a iluminação, quem é que está indo? Eu achei que eles tivessem esse conceito igual ao nosso, assim, de evolução, né? Não tem. Esse é o grande O nosso, paradoxo. assim, né? Se você Esse é o pensar. grande nó górdio do budismo. Não há um eu, não há uma continuidade da personalidade. Então, o que que reencarna se é assim, né? Então, como é que eles resolvem o problema? Veja, alguns dizem que isso é o ensinamento exotérico do Buda que se universalizou, que na sua fase, agora já é uma leitura esotérica, que na sua fase esotérica o Buda ensinou a existência de um eu, né? Só que ele não quis dar ênfase. Para a população, ele ensinou, digamos que de fato não havia uma continuidade de um eu, né? Mas como é que o budismo dá conta Uhum. disso? Ele diz que o novo eu é uma projeção kármica de agregados do antigo eu. Então é isso que reencarna, né? Então esses agregados eles se dispersam, mas a força do karma que não foi ainda resolvido vai reunir novos agregados que vai trazer impressões kármicas do antigo ser e vai formar um novo ser. Isso é reencarnação do budismo. Veja, é desconcertante. E muitos mestres budistas não sabem É. realmente resolver esse problema quando perguntados. Mas se é assim, o que que é reencarna? Como é que vocês podem sustentar? Então não é a reencarnação à la ocidental. Eu vou explicar agora a diferença para vocês. Quem tiver mais alguma dúvida, vocês podem chamar aí, que nem a Eugênia fez, que estamos aqui. Olha como é que é a reencarnação, né, para algumas escolas do hinduísmo e principalmente para o budismo, é uma gaiolinha de hamster. Ela não tem um propósito. No Ocidente, para o Espiritismo, né, e para algumas escolas esotéricas, a reencarnação é um instrumento do karma, é consequência do karma e é necessário para você ter mais oportunidades para aprender e errar, acertar e errar, até que você só acerte. Então você tem inúmeras vidas para até finalmente se iluminar. No budismo não tem nada disso. Quanto mais você reencarna, pior. Você nem avança e nem retrograda. Você fica eternamente marcando passo numa gaiolinha de hamster. E é isso que eles falam como roda do karma. E diz que quando Buda, pela iluminação, ele atinge a iluminação, ele quebra essa gaiolinha de hamster e substitui pela roda do Dharma. No budismo, mesma coisa. Quando você se ilumina, essa reencarnação que para eles é sem propósito, né? Ela é vista como maléfica. No Ocidente, no Espiritismo, a reencarnação é benéfica. São novas oportunidades de aprendizado, novas oportunidades, né? De se emendar, vamos chamar assim, né? De se aproximar da iluminação. Não tem nada disso no budismo. Quanto mais você fica nessa reencarnação, pior. Você está preso numa gaiolia de hamster que não tem propósito nenhum. Para o budismo,
com exceção dos mestres e dos professores, que daí eles vão resolver assim. Não, mas tem seres que voltam apenas para ensinar, porque eles querem. Daí eles estão aqui, não é porque eles estão pagando um karma negativo. Eles resolveram voltar apenas para ensinar. Gerar um novo ser neles mesmos, né? Apenas para ensinar. É o caso dos lamas tibetanos, dos professores budistas. Mas é um dos conceitos desconcertantes, sim, do budismo e está imerso em todas as escolas de budismo. Budismo chinês, budismo japonês, budismo vietnamita, budismo hindu, todo budismo universal vai falar, né, dessas três questões desconcertantes. A ausência de um eu no ser humano, reencarnação não é um processo evolutivo, é um processo sem propósito, né, apenas que captura a pessoa numa gaiolinha de hamster que não tem propósito nenhum e não existe Deus ou Criador. Né? Como é que eu resolvo isso? Né? A ausência de eu no ser humano. Essas duas questões primárias, né? A ausência de eu e reencarnação sem propósito, dizem que Buda agiu como Pitágoras. Pitágoras, na sua escola de Crotona, para o povo, ele ensinava mente em psicose. Você pode reencarnar em corpos de animais e vegetais, mas para os seus iniciados ele falava a verdade. Ele dizia que não, a reencarnação é evolutiva e atingindo o estado humano você só reencarna em humanos até que você se liberta finalmente, né? Por que que fizeram essa divisão? Talvez consideraram que o povo não estava preparado, que era necessário, não tem como saber. Bom, muito importante aqui, pessoal. Agora entrando, nós estamos com. Opa, já estamos quase lá. Temos 20 minutos. Então, o budismo, quando o Buda morre, ele vai se irradiar da Índia. Agora a gente vai entrar no budismo chinês e vai pegar aqui, ó, China, Coreia, Burma, né, antigamente conhecido como Burma, Ceilão, Sumatra, Afeganistão e toda essa região aqui, Afeganistão, Paquistão, Quirguiquistão e tantos outros estãos, era considerado na época chamado de Bactria, a região de Bactria e foi muito pulverizada pelo budismo na época. O budismo chegou lá e isso que explica os budas gigantes no Afeganistão, que foram detonados pelo seu Talibã, né? O Talibã fez, não sei se vocês sabem, fez questão de explodir algumas estátuas de Buda gigantes no Afeganistão. Você vai perguntar, mas como é que o Afeganistão, um país tão islamizado, tem estátuas de... Porque no passado, estátuas de Buda, no passado ele foi visitado por missionários budistas, né? E foi um centro de budismo. E aqui nós falamos que o budismo se dividiu após do Buda em três escolas. A Hinayana, chamada de Theravada, que só vai focar na iluminação para você mesmo. O único propósito é você se libertar daquela gaiola de hamster da reencarnação. Você se torna um arhat, um santo, um iluminado. Na escola Mahayana, essa escola Hinayana vai pegar o budismo do sul, tá? Todos os países do sul da Ásia. É conhecido como budismo do sul. Vietnã, Camboja, Vietnã não, perdão, embora o Vietnã pegou o budismo chinês. Laos, Camboja, Sri Lanka, Tailândia, né? E todos aqueles países do sul da Ásia é budismo Theravada. O budismo Mahayana é um budismo tardio, se diz que surgiu após a morte de Buda, assim como esse terceiro budismo, Vajrayana, que é o budismo do diamante. Diz que esses dois budismos surgiram depois da morte de Buda e são conhecidos como o propósito já não é mais evoluir para você, e sim viver o ideal do Bodhisattva, ou seja, você se ilumina para salvar os outros. Então você se ilumina, você evolui, você pratica não mais para você apenas. A tua iluminação é necessária para que você conduza as pessoas. Então é o ideal do Bodhisattva. O Mahayana e o Vajrayana são dois tipos de budismo. O Mahayana vai se concentrar em abordagens filosóficas, tendo essa prática do Bodhisattva como primacial e mais alguns conceitos filosóficos próprios. E o Vajrayana é o budismo que o Tibete vai receber, guardar e depois irradiar, que é o budismo do diamante. O que é a diferença dele? É um budismo mais esotérico de todos. Ele vai ter técnicas que permitem, segundo eles, atingir a iluminação numa única vida, numa única encarnação, acelerar o processo. E aqui vai ser um budismo muito ritualizado, muito mantrificado, com muito mantra, muita ritualística, muito simbolismo, né? Muitos procedimentos, muitas práticas iógicas secretas, tântrico, né? Não confundir com o tantra hindu, o tantra budista é totalmente diferente, né? Tântrico, budismo tântrico, né? Então são três escolas de budismo. A primeira, países do sul da Ásia, e as duas outras, os países do norte da Ásia, né? E aqui a gente vê, né? Então, por exemplo, China, budismo Mahayana, Tibete, budismo Vajrayana, né? Índia, começou com o budismo Theravada, né? Coreia, Mahayana,
Aqui o que nós temos? Japão, Mahayana. E, enfim, né? Norte da Ásia pega, de certa forma, um tipo de budismo. Sul da Ásia pega outros. Claro que essa questão de norte e sul ela não está bem aqui no meu mapa caracterizada, mas a gente costuma falar em budismo do norte e budismo do sul. Bom, mais importante aqui, por exemplo, uma outra, nessa irradiação do budismo, pessoal, olha aqui, ó, Theravada Hinayana. Vai pegar o Sri Lanka, o Laos, o Camboja, a Birmânia, hoje Myanmar, Tailândia, Afeganistão, né, no passado, Indonésia e Índia. O Mahayana, que é essa escola mais tardia do budismo, que vai admitir o ideal do Bodhisattva, ou seja, você não vai mais evoluir para você mesmo e se libertar da roda de reencarnações. Você vai evoluir para os outros. Você vai se libertar para libertar os outros. É o mestre de compaixão, né? Então vai pegar China, Japão, Coreia, Vietnã, Tibete, Mongólia, Butão, Nepal, Malásia, Rússia, inclusive. A Rússia tem um budismo tibetano, né? Se irradiou para a Rússia, é conhecido como o budismo Kamulko, e algumas escolas do budismo indiano também, futuramente, né? Posteriormente à morte do Buda, viraram também budismo Mahayana. E o ideal do Bodhisattva, que eu falei para vocês, que é o Bodhisattva, que é o ser de compaixão, o mestre de compaixão. Então ele se ilumina não mais para ele se ilumina para libertar o mundo. Quem que são bodhisattvas, por exemplo, né? Então olha a diferença aqui, né? O Buda, né, é o iluminado maior. O Bodhisattva é aquele que se ilumina para auxiliar os outros. E o Arhat do budismo do sul, ele se ilumina apenas para ele mesmo. Não está preocupado se o mundo está Ai, sofrendo, dessa claro. bosta. Claro que ele tem compaixão, claro que ele tem, é uma pessoa pacífica, ele irradia paz, ele não prejudica ninguém, mas ele não está preocupado em salvar os outros da ignorância e ensinar. O Bodhisattva, sim. Diferença então do budismo Theravada para o budismo Mahayana, tá? Quem que são os Bodhisattvas segundo o budismo Mahayana? Todos os mestres que nos visitaram, né? Krishna, Lao Tse, Zoroastro, Buda, Jesus, Shankara, Maomé, Pitágoras, né? Sócrates e tantos outros, né? Sócrates, Ramana Maharishi, um dos últimos deles, né? Um mestre indiano aí do século XX, todos que se iluminaram e dedicaram sua vida a instruir, a salvar os outros da ignorância. Nós mesmos somos bodhisattvas, por isso que no budismo vai se falar do ideal do bodhisattva. Bom, vamos dar uma aceleradinha aqui, pessoal, né? No que é mais importante. Quando que chega o budismo na China, finalmente? No século I, 62 depois de Cristo, o imperador da época, o imperador Ming, da dinastia Han, ele tem um sonho que um ser dourado estava flutuando e que estavam chegando missionários de um outro país, né? E ele interpreta isso como ele devendo inserir no seu próprio país uma religião que já tinha chegado, digamos, ele já tinha ouvido na China, uma nova religião da Índia. Na verdade, não era tão nova, já tinha 500, 600 anos, que era o budismo. O que que acontece? Ele manda missionários enviados à Índia e esses missionários retornam pela Rota da Seda, a famosa Silk Road, né? Que vai pegar a Índia, a Ásia Central, né? Gandhara, que uma região ali da Bactria, né? Perdão, do Paquistão, a própria Bactria, que vai pegar Paquistão, Kirguistão, Turquestão e toda essa parte, e uma região da Índia chamada Reino de Kushan, né? Numa parte específica da Índia. Bom, eles vão passar por essa roda da seda e vão introduzir os conceitos budistas na China. E dois grandes tradutores indianos que vêm, na verdade, para traduzir os textos budistas e sedimentar o budismo na China, na dinastia Han, né, para o imperador Ming, vão ser Kashyapa Matanga e Dharmaratna. Eles são dois monges indianos budistas da Índia que vieram e hoje são venerados na Índia e fundaram o primeiro mosteiro da China, perdão. São venerados na China como introdutores do budismo na China e fundaram o primeiro mosteiro da China budista chamado Mosteiro do Cavalo Branco, que está lá até hoje. Está lá até hoje, né? Kashyapa, Matanga e Dharmaratna. Foi o primeiro ciclo de introdução do budismo na China. Essa introdução durou do século I ao século V. Então, nessa janela de séculos, você vai ter textos básicos do budismo sendo traduzidos, prática ritual já sendo traduzida, só que no começo o budismo era visto como uma espécie de taoísmo estrangeiro, né, na China. Apenas no século III que vai ter o período das grandes traduções, que daí sim, chineses mesmos, como Kumarajiva e Dharmaraksa, dois grandes chineses, eles vão à Índia e trazem textos, muitos textos, e eles mesmos traduzem.
com uma acuidade, com uma perfeição soberana, que são esses dois aqui. Então, eles são venerados até hoje como os dois grandes tradutores que implantaram o budismo nessa primeira fase, né? Na China, então, no século I ao V. Essas duas grandes, essa primeira grande leva, né, vai originar, por exemplo, as escolas chinesas de budismo no século V e VI. A Tiantai, a Huayan, a Terra Pura, budismo da Terra Pura, e a mais famosa de todas, que vai se confundir com o budismo chinês, que é Chan, que depois vai se transformar no Zen japonês. Então aqui estão as quatro escolas, né, desse período inicial do budismo na China. E aqui nós chegamos ao grande, né? Muitas vezes ele é tão grande que ele é confundido como um introdutor do budismo na China, mas ele não foi um introdutor. Quando ele chega na China, o budismo já tinha 450 anos na China, só que ele ainda estava, digamos que, né, separado nessas escolas de budismo chinês, né? Os textos estavam sendo traduzidos, as pessoas estavam, só que ele traz uma nova abordagem revolucionária. Ele é conhecido como Bodhidharma. E pasmem, segundo alguns, ele era iraniano, ele era persa, ele não era indiano. Ele traz uma abordagem totalmente inovadora de budismo que encanta a China. Ela vai ser o budismo da pura meditação. Ele vai desprezar a ritualística, vai desprezar toda a, vamos chamar assim, a pantomima, vai desprezar todo o simbolismo e focar na meditação nua e crua. É a escola Chan, que vem de Dian, de Dhyana, meditação, na China vai chamar Chan, e por corruptela vai se chamar Zen no budismo. É o budismo Zen, que nasce na China. E Bodhidharma, né, tem uma história muito saborosa dele, pessoal, e eu já estou indo para o final, né, que ele chega para o imperador da época, que é da dinastia Liang. A dinastia Liang, ela está entre a dinastia Han e as dinastias posteriores. É o imperador Wu. Quando ele chega, o imperador já conhecia o budismo e etc., mas ele viu em Bodhidharma uma coisa diferente. E na corte, né, quando o Bodhidharma chega na corte do imperador Wu, o imperador fala para ele, primeiro o imperador começa a listar todos os bons feitos que ele fez em prol do budismo. Eu construí templos, eu traduzi textos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu trouxe monges e não sei o quê. Depois dele listar tudo que ele fez pelo budismo, ele perguntou para o Bodhidharma, quais os méritos que eu tenho por ter feito tudo isso? O Bodhidharma respondeu, nenhum, Vossa Majestade. Ele falou, mas como nenhum? Né? Daí o Bodhidharma explica para ele, porque o senhor está invado de ego, o senhor está invado de eu. E o eu é inimigo do budismo. Então, o que o senhor está fazendo, na verdade, está reforçando o conceito egóico de um eu. No budismo, nós falamos do não eu, do desapego, da vacuidade. Daí diz que o imperador Wu se revolta e pergunta para ele: ah, então se não existe um eu, se não existe ninguém, se não existe um ser permanente no ser humano, quem é esse que está na minha frente falando comigo? E diz que o Bodhidharma falou: não tenho nem ideia. Não tenho a menor ideia. Né? Então é uma anedota, mas se diz que é histórica, que realmente aconteceu. A partir dessa entrevista com o imperador Wu, o Bodhidharma se dirige a uma caverna perto do primeiro templo Shaolin, e depois, numa outra aula, eu vou falar, porque é o Bodhidharma que vai dar nascimento à escola do budismo marcial, que é a escola Shaolin do budismo do norte, né, da China. Mas nesse primeiro momento ele se retirou a uma região nevada e ele ficou permanentemente durante anos meditando, olhando para uma parede. Isso já traz algumas recordações a vocês, que é a meditação zen praticamente, né? Por que eles meditam olhando para a parede? A parede é só um anteparo simbólico, porque quando você olha para uma parede, o que você identifica? Nada. É o símbolo do vazio da mente. Ela ajuda você a interiorizar esse vazio da mente, descondicionar a mente. E diz que ele ficou ali e chegou o Ruitan. O Ruitan era um discípulo que se encantou pelo Bodhidharma e ficou, segundo alguns, anos suplicando para ser iniciado por ele. O Bodhidharma não dava bola. Até que num ato de desespero, segundo a lenda, Vem cá, Lua, vem. pessoal, tem o microfone ligado. Diz que num ato de desespero, esse Ruitan, ele corta o seu próprio braço e oferece para o Bodhidharma, né? E Bodhidharma aí sim prestou atenção nele e ele pergunta: "O que que você quer de mim?" E o Ruitan falou: "Por favor, mestre, pacifica a minha mente." Deu Bodhidharma: "OK. Então me responda primeiro, onde está a sua mente? O que é a sua mente?" E ele não consegue responder. Ele falou:
Olha, mestre, eu acho que minha mente não está em lugar nenhum, não consigo identificar ela. E Bodhidharma falou, então sua mente já está pacificada. Isso gerou, então, uma nova abordagem no budismo que a gente pode chamar de via seca, que vai originar a iluminação instantânea. Então, para o Zen, a iluminação ela não é formada de microiluminações, que você vai se ilumina um pouquinho, depois se ilumina mais um pouquinho, depois se ilumina mais um pouquinho, até que você se ilumina. Absolutamente. Para eles, a meditação pode gerar uma iluminação instantânea, direta, e te transformar instantaneamente no Buda. Isso é o budismo Chan, chinês, isso que foi da origem ao budismo Zen, japonês. Aqui está então o Bodhidharma, né, fazendo essa meditação, né, radical, né, olhando para uma parede com o seu discípulo atrás, o primeiro discípulo de Bodhidharma que vai dar origem à magnificência do budismo chinês. O budismo chinês, né, ele vai preconizar esse tipo de meditação e ele vai originar depois, né, missionários japoneses vão até a China e introduzem no Japão esse budismo Chan, que lá vai ser chamado de Zen, que significa Zen, Chan, Dan, Dian, Zian, budismo da meditação profunda, né? Então vocês veem, por isso que os monges Zen e monges Chan meditam olhando para uma parede, é o símbolo do vazio. Eles aspiram com isso que eles cheguem num momento, num processo dessa meditação em que tudo se esclareça e eles possam atingir instantaneamente o grau de Buda. E aqui eu mostro para vocês, né? Então eles têm técnicas muito interessantes, como a meditação caminhando, né? O Chan faz, né? O budismo chinês e o budismo japonês também, o Zen. Cada passo te traz de volta o momento presente. É o único momento em que você pode estar vivo. Thich Nhat Hanh, que é um dos grandes mestres do budismo Chan, que era vietnamita, né? Então, existe uma prática nos mosteiros Zen e mosteiros Chan chineses de você meditar andando. Você respira, dá um passo. Expira, dá o segundo passo. Inspira, dá um passo. Expira, dá um segundo passo. E a partir daí você vai descobrindo um universo completamente diferente no teu próprio quarto, por exemplo, de meditação, que você nunca imaginou que existisse. Você vai descobrindo a magia que está por trás da vida que a gente não enxerga. Essa é uma das técnicas do Zen, entre outras. E aqui eu estou mostrando para vocês, pessoal, a diferença de um templo do budismo tibetano, que é o budismo Mantrayana, Vajrayana, o budismo do trovão. Veja a riqueza de símbolos, né? Toda a simbologia, todo o aparato, todos os artefatos para propiciar, na verdade, o mesmo estado que o budismo Zen aspira. Só que o budismo Zen, aqui à direita, olha o templo do budismo Zen, totalmente despojado de símbolos, né? Eles acreditam na meditação pura e radical. Não é necessário mais nada, não é necessário nem muitos mantras, embora eles tenham mantras e cânticos, o Zen, o Chan, né? Mas isso não é o principal. A meditação nas imagens, nos símbolos, etc., tudo isso é desprezado por uma meditação raiz, né? E para encerrar, né, outro método muito famoso desse, para atingir esse vazio pleno, né, quebrar esse condicionamento da mente, que eu estou simbolizando aqui, né, por essa Lemniscaya, né, que é o símbolo do vazio, do infinito, mas aqui é o infinito de condicionamentos, né, que a mente não para, e até atingir esse símbolo, que é muito famoso no Zen e no Chan, é o símbolo do budismo chinês e do budismo japonês, que é o símbolo do vazio, e veja que o círculo aqui não está fechado, porque ele é tudo, você não pode fechar a experiência, você é tudo, né? São os cons e os mundos, são aquelas frases sem sentidos que o mestre às vezes pergunta para o discípulo e o discípulo não sabe responder. Por exemplo, um discípulo perguntou ao mestre Joshu, um cão tem a natureza de Buda? O mestre respondeu, Mu. O que significa Mu? Nada. Mas por que que eles fazem isso? Porque isso quebra a lógica do pensamento do discípulo, desconcerta, choca, e pode ser que naquele momento ele tenha um insight. Batendo as duas mãos, uma na outra, temos um som. Qual é o som de uma mão batendo palmas? Não tem lógica isso, mas é justamente isso que eles querem chegar com esses cones. Não tem lógica bater palma com uma mão. Só que você para de pensar, você quebra o raciocínio, opa, e você sente alguma coisa. Outro koan, dois monges discutem a respeito da bandeira do templo, que tremulava o vento. Um deles disse, é a bandeira que se move, o outro disse, é o vento que se move. Trocaram ideias e não conseguiram chegar a um acordo. Então, Huineng, o sexto patriarca, a partir de Bodhidharma, chegou e falou: não é a bandeira que se move, não é o vento que se move, é a mente dos senhores que se move. Quer dizer, era a mente que estava agitada. Os dois monges ficaram perplexos e, nessa perplexidade, pararam de pensar, pararam de logicizar e tiveram uma experiência. Essa é a razão do Koan. Então, eles são ilógicos. Um discípulo foi ao seu mestre e disse fervorosamente: eu estou ansioso para entender os seus ensinamentos e atingir a iluminação.
Quanto tempo vai demorar para eu obter esse prêmio e dominar esse pensamento, esse conhecimento? O mestre respondeu: 10 anos. Daí o estudante completou: mas eu quero entender todos os segredos o mais rápido do que isso. Vou trabalhar duro, vou praticar todos os dias, vou estudar, vou decorar os sutras, farei isso 10 ou mais horas por dia. Nesse caso, quanto tempo chegarei ao objetivo? O mestre pensou um pouco e falou: 20 anos. Opa, aumentou, né? Finalmente, após muito sofrimento, né? Então, o que que ele quer? Ele está quebrando a cadeia lógica. Não é a prática devotada. Se você está praticando com ego, quanto mais se pratica, mais enredado você fica. Pode ser que você sente para meditar no budismo Zen, no budismo Chan chinês, na primeira vez que você tenta, você pode receber iluminação completa e se tornar um Buda. É possível para eles, no budismo Chan, né? E temos outros que eu não vou ler todos, né, porque são bastante. Para encerrar essa parte teórica, pessoal, eu apresento aqui talvez o maior ícone do budismo chinês, que na verdade era vietnamita. Vejam vocês, né? O budismo do Vietnã é o budismo Mahayana sob a forma chinesa, que foi conhecida como Zen no Japão, né? E o budismo vietnamita, que é o Thich Nhat Hanh. Ele já é falecido, e inclusive eu indiquei um livro dele para vocês, Introdução ao Budismo, que é maravilhoso. Ele foi uma pessoa fantástica, que uniu as premissas do budismo ao ativismo social, e ele se encontrou, inclusive, pelo Dalai Lama, era muito respeitado pelo Dalai Lama, né? E ele tem livros icônicos, como esse aqui, Sem Lama Não Há Lótus. Como é que é possível isso? Claro, a experiência da iluminação nasce, assim como o lótus nasce do charco, né? Da lama fétida, a nossa mente condicionada, que nos enreda, nos aprisiona, é justamente ela que pode ser pacificada e, a partir dela, termos acesso à consciência de Buda. Eu indiquei esse livro para vocês, A Essência dos Ensinamentos de Buda, dele, né? E A Arte de Viver. E, para encerrar, ele tem, né? Aqui como a epítome, vamos chamar assim, no budismo chinês, esse poema que é maravilhoso, né? O som desse sino penetra profundamente no cosmos. Mesmo nos lugares mais escuros, os seres vivos o possam ouvir claramente, para que todo o sofrimento dele cesse. Aqui é o ideal do Bodhisattva. Que a compreensão abra o seu coração e que transcendam o caminho do sofrimento e da morte. O portal universal do Dharma já está aberta. A porta universal do Dharma já está aberta. O som da maré alta já se ouve distintamente. O milagre acontece. Uma bela criança aparece no coração de uma flor de lótus. Uma única gota desta água compassiva é suficiente para trazer de volta a fonte refrescante nas nossas montanhas e rios. Ao ouvir o som, sinto as aflições em mim dissolverem-se. A minha mente está calma, o meu corpo relaxado. Surgiu um sorriso nos meus lábios. Ao seguir o som do sino, a minha respiração traz-me à ilha segura da atenção plena. No jardim do meu coração, as flores da paz brotam lindamente. Então, é realmente um poema maravilhoso desse grande mestre. Depois eu vou mandar a versão cantada desse poema. E aqui nós temos o primeiro templo budista na China, que foi fundado lá por aqueles primeiros tradutores, que é o Templo do Cavalo Branco, que está em Luoyang, fundado em 68 depois de Cristo. Está lá ainda, para vocês verem. Assim como na cidade de Xinshan, no século oitavo, né, foi criado esse Buda de pedra, o maior Buda de pedra do mundo. Se não me engano, o nosso roteiro vai passar por lá, que é o Buda de Lexin, né, na China. Então, pessoal, essas são algumas premissas do budismo chinês. Espero que vocês tenham gostado. E antes da nossa meditação, abro para perguntas e comentários, se vocês tiverem. Pede para a Elizabeth fechar o microfone, senão na hora da meditação vai ficar interferindo. Tá, então, pessoal, vocês fechem todos os microfones para a gente fazer a nossa meditação. Alguma pergunta mais? Jamil, só um comentário. Sim. Quando a gente viaja pela Ásia, a gente observa que essas escolas, na vestimenta dos monges, né? As cores são diferentes. Na São. própria Índia, em vários lugares que a gente foi, lá na Rota dos Himalaias, tanto na Índia quanto no Nepal, a gente via as vestimentas marrom, amarela, mais avermelhada, né? É muito interessante isso, que eu acho que é a primeira identificação que a gente percebe quem é leigo, que tem essa diferença, né? Com certeza, inclusive se fala que a diferença nas cores das vestes dos monges, ela também foi influenciada pelo tipo de região e de cultura. Por exemplo, os budistas Theravada vão usar o manto amarelo, a cor do Buda, né?
Depois, alguns budistas de outras cidades, de outros países do sul da Ásia vão usar um alaranjado, que vai lembrar a cor dos mantos dos swamis indianos, que é a cor do fogo, né? O fogo que transmuta, o fogo que transforma. E os budistas mahayanas, por exemplo, como os budistas tibetanos, vão usar muito ocre, né? A cor ocre, o Sim. marrom, o açafrão, né? A cor vinho, né? Tudo isso tem significados também, né? Olha que interessante, no budismo tibetano, o manto do monge é chamado de Zen, mas não tem nada a ver com o budismo Zen japonês. E budistas chineses e japoneses usam negro. Olha que só que interessante, vocês vão ver eles às vezes vestidos de negro, mas isso não importa. A cor não é o mais importante. Ela identifica as diferentes escolas, mas isso é muito importante. Todas as escolas de budismo, pessoal, antes de a gente entrar na meditação, elas vão trabalhar com os textos primaciais do budismo. Então, eu vou entregar depois para vocês. É o Dhammapada, né? O Tripitaka e todos os grandes textos do budismo, elas vão trabalhar com os textos primordiais. Depois, cada escola vai acrescentar textos, né? Próprios da sua tradição. Mas os textos principais todas estudam, todas são discípulas do mesmo mestre, todas aceitam aquelas variáveis angulares, né? Da impermanência, da ausência de individualidade, ausência de criação, do shunyata, da meditação profunda, quer dizer, todas aquelas variáveis do budismo, né? Elas são aceitas por todas as escolas. E agora nós vamos fazer, pessoal, Aquele do caminho óctuplo também, essas coisas todas estão em caminho todas. óctuplo, quatro nobres verdades, é tudo do budismo original, né? Então, o que foi estabelecido naqueles primeiros tempos do budismo é universal para todas as escolas, né? Então, com certeza. Pessoal, nós vamos fazer uma coisa diferente hoje, se vocês quiserem me acompanhar. Eu vou ensinar vocês a entoar o mantra, o principal mantra do Buda Shakyamuni, né, que é o mantra do Buda Shakyamuni, agregado a uma meditação. Isso vocês podem reproduzir depois na casa de vocês e vocês vão notar, independente de você ser budista ou não, de você ter outra religião, de não ter nenhuma religião, que você, com a prática, vai ser invadido por uma paz, por uma alegria, por uma serenidade sem causa, que é justamente a consequência do poder desse mantra, de conectar essa egrégora do budismo e, quem sabe, espiritualmente, até o próprio Buda Shakyamuni, tá? Então, eu vou entoar o mantra, vou induzir uma meditação, vou entoar o mantra, e depois, quando vocês pegarem a melodia, vocês podem cantar junto comigo, e depois vocês podem guardar essa melodia, mas eu vou gravar ela e mandar para vocês também, para vocês praticarem. Então, vamos sentar numa posição confortável, com as costas eretas, né? Para quem está sentado no chão, pode assumir a posição do lótus. A coluna tem que estar ereta sem forçar. Vamos fechar os olhos. Para aqueles que estão sentados numa cadeira, pode descansar as mãos sobre as coxas, palmas voltadas para baixo. E preste atenção na sua respiração, no ar que entra e no ar que sai. Depois de tanto solicitarmos o intelecto, a racionalidade, agora é o momento de desapegar, de soltar, de largar, de esquecer tudo isso e apenas sentir. E o caminho para isso é focar na nossa respiração. Se ela está agitada, se ela está calma. Vamos induzindo uma respiração mais profunda, mais calmante, que vai nos permitindo nos acalmarmos, nos relaxarmos, serenarmos a mente. Você identifica todos os pontos de tensão no seu corpo e dá a ordem mental de relaxar, de soltar. Se é o pé que está tenso, relaxe, solte. Se é uma perna, também relaxe. Veja as tensões que você carrega nos ombros e solte os ombros. E para isso você pode experimentar uma inspiração um pouco mais profunda, sorver o ar. E ao exalar, você solta os ombros e aprofunda o teu relaxamento. Tudo está ficando sereno, calmo. Tudo está sendo pacificado.
todos os pensamentos e sentimentos que turbilhonam em nós vão serenando. Nós já não temos mais nenhuma preocupação em fomentá-los. Apenas permitimos que eles passem como nuvens que passam sob o céu. Mas nós nos concentramos no céu profundo, azul, acima das nuvens, que é a nossa mente purificada. Acalmando corpo e mente. Respiração profunda pelo nariz, que vai a cada exalação relaxando ainda mais. Os próprios sons que nos chegam ao nosso redor, conversas, som de carro, batidas, vozes, eles vão sendo incorporados na nossa meditação e nós tornamos eles como objetos de meditação. A gente não segue eles, apenas escuta harmoniosamente, sem se envolver com eles. E vamos nos apegando desses sons. Eles não nos incomodam. Tudo está quieto, tudo está sereno, tudo está em paz. Você vai ficando em paz. Agora, visualize à sua frente a imagem do Buda Shakyamuni na posição do lótus, vestindo um manto amarelo, com um semi-sorriso na face, a própria face da iluminação, da bem-aventurança, da paz. Esse grande mestre, esse grande professor que simboliza para nós o nosso próprio estado de Buda, de perfeição, no nosso interior. Esse grande avatar que esteve sobre a Terra e que sintetizou a lei do amor, a lei da paz, a lei da compaixão e da iluminação. Visualize na sua frente, serenamente, com um semi-sorriso, Siddhartha Gautama, vestindo seu manto amarelo, símbolo de luz solar, de iluminação. Vá sintonizando as sagradas vibrações desse grande símbolo, desse grande arquétipo. E lentamente vá trazendo, vá se fundindo com a imagem desse Buda. Como se você fosse se transformando no Buda Shakyamuni. E quando isso acontece, você vai se iluminando, o seu corpo vai se tornando mais dourado, iluminado. E já não vai havendo mais diferença entre o Buda e você. Conduza essa fusão harmoniosamente. Vá integrando em você toda a verdade, todo o amor, toda a compaixão simbolizada pelo Buda. Agora você também é um Buda em potencial, com promessas risonhas para o futuro, que já estão, na verdade, no presente. Você já está em um paraíso pessoal, de paz, bem-aventurança, de cura. Basta que você sintonize a tua mente profunda, a tua mente mais sutil, a mente de Buda. O Buda em você. E agora, para energizarmos essa experiência, selarmos essa experiência, vamos entoar o mantra do Buda Shakyamuni, que vai nos conectar com toda a egrégora budista e pacificar em nós tudo aquilo que precisa ser regenerado, cicatrizado, resolvido, dissolvido. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni
Soha. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha. Que todos os seres sencientes possam ser felizes, que todos os seres sencientes possam conquistar a iluminação, que todos os seres sencientes possam desfrutar da paz, do Buda, do Dharma e da Sangha. Assim nós nos despedimos desejando paz, iluminação, serenidade, compaixão a todos os seres sencientes. Assim seja. Essa rápida meditação, essa rápida prática de mantra, consagre em você esse momento fora do tempo e do espaço, em que desfrutamos um pouquinho da essência do budismo. Agora vocês conhecem a prática, vocês conhecem o mantra, e vocês podem tornar uma prática diária. E depois vocês vão me contar o resultado, que vai começar a se fazer sentir depois de uma semana e meia de prática diária, tudo começa a mudar. Inclusive as coisas externas. Tem que praticar e vocês vão me contar. Pessoal, gratidão, obrigado, né, por mais esse encontro luminoso. Vou subir para vocês, né, as aulas que estão faltando, bibliografia, esse mantra gravado. Vou subir um vídeo do Thich Nhat Hanh, que é muito bonito, uma resposta que ele dá a uma pessoa. Vou passar mais algumas informações do budismo chinês e na próxima aula a gente vai avançar um pouquinho mais na história da China. Tá bom? Beijo no coração de todos, alegrias e até o nosso próximo encontro. Não, muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Até o próximo, Até o gente. próximo. Tchau, tchau. Boa Obrigada. semana a todos.